Eu tenho visto esses dias uns cortes aqui, né, do canal do PH, né, falando sobre os preços localizados do Switch e como a Nintendo no Brasil pode acabar sem preços localizados. Vamos ver, né? Parece ser interessante. Estamos nessa maratona de coisas da Nintendo, afinal de contas é o que mais tem se comentado, né, de polêmicas. Então vamos dar uma olhada aí. Cara, Nintendo soltou os preços dos jogos do Nintendo Switch 2 aqui no Brasil e eu tô só ulando em Império. Esse acordo está cada vez pior. Se a Nintendo não quer amargurar um nível de irrelevância maior no Brasil do que ela tinha nos tempos do Wii U, quando ela nem tinha uma presença oficial por aqui, tem só uma coisa que a Nintendo precisa fazer. Ela já localizou os jogos, agora ela precisa localizar os preços. Essa revelação dos preços sugeridos que rolou na Ah, que susto, eu achei que ele falou, ela tem que localizar o console, tá ligado? quarta-feira tem umas 3 camadas de frustração. A primeira é o preço do console, que, assim, não é tão grave assim, né, cara? A gente sabe que preço sugerido de console é uma coisa que raramente é praticada pelos lojistas. É muito comum que logo no lançamento você já encontre uns descontos bem drásticos em cima disso. E como eu já tinha dito em algumas outras... É o que eu falo, com o hardware é mais, quando é muito imposto envolvido, que é igual o hardware, geralmente é mais culpa do Brasil varonil, né? Do que realmente a empresa. A empresa às vezes pode tentar fazer um desconto maior e tal, mas, assim, do ponto de vista de logística não faz sentido, né? Porque o hardware, diferente do software, ele é uma parada escassa, né? Tem uma escassez de hardware. Então, infelizmente, por que a Nintendo vai baratear um Switch 2 no Brasil, localizar um Switch 2 no Brasil? Nem sei se dá pra fazer isso, porque às vezes ela tá realmente vendendo o preço de mundo, né, do Switch. Se, tipo assim, sei lá, ela vai localizar 20 mil unidades do Switch 2 no Brasil. Essas 20 mil unidades esgota em segundos, sendo vendido pelo mesmo preço oficial dela nos Estados Unidos. Então, nesse caso, não faz sentido, porque é uma coisa escassa, né? Pode ser que aconteça mais pra frente, porque aí, pô, beleza, já vendemos em potencial e tal, dá pra dar aquela localizada. Mas em lançamento é complicado, né? E eu tô falando, assim, questão de achismo, porque eu acho que ela já trabalha naquela margem dela ali. Então, hardware é muito mais complicado que software nesse ponto, né? Então, o software a galera tende a aceitar mais, a não ser que é tipo um negócio muito escrachado, tipo o PlayStation 5 Pro, né? Que era muito mais caro do que aparentemente ele entregava. O Switch me parece dentro do padrão ali de preço, né? Enfim, né? Então, acho que o hardware é o menos pior dos problemas que a gente tem. O resto é tudo custo Brasil nesse ponto aqui. O preço do Switch 2 hardware não é fora do esperado, considerando o que a plataforma oferece. E aí, mais frustrante do que isso, você tem Mario Kart World a R$500, que, cara, me chame de arbitrário, sei lá, mas é uma barreira psicológica muito gigante, cara. Não dá pra pagar R$500 num jogo, cara. É simplesmente... é impossível. Mas ainda assim, essa não é a parte mais frustrante desse anúncio pra mim, porque, sei lá, né, a conversão ia deixar em 470, é um número meio quebrado, então eles arredondaram pra cima. Acho que os 500 do Mario Kart World entra numa questão meio de pisou na merda, abre os dedos, né, cara? Já não faz tanta diferença assim. Agora, os 440 do Donkey Kong Bonanza, os R$440 da conversão dos US$ 70 americanos, é inacreditável. Ah, não, tem os US$ 500 é inacreditável. US$ 500 não tem essa de pra mim arredondar pra cima, não. Tem que arredondar pra baixo, pô. Tem que arredondar pra baixo quando é um país tipo o Brasil, tá ligado? Quando as outras empresas localizam. Né? Você olha para as outras empresas e vê elas localizando. Pra quem não tá jogos. ligado, a Nintendo já aumentou em 2025 o preço sugerido médio de seus jogos no Switch 1. O Zelda Tears of the Kingdom, por exemplo, que lá fora custa US$ 70 e aqui no Brasil no lançamento custava 350, subiu pra 400. Então 400 tinha sido fomentado como o novo padrão para os jogos que lá fora custa US$ 70 pra Nintendo no Brasil. E aí eles foram lá e no Switch 2 aumentaram essa faixa em R$40 adicionais, cara. Então, os 70... Basicamente, o que aconteceu foi um aumento dos jogos First Party da Nintendo de R$100. Foi um aumento de R$100, literalmente, né? $90 que aqui no Brasil, pra Sony, pra Microsoft, são R$350, no Switch 2 vai ser R$90 a mais, vai ser R$440. O que é completamente insustentável, né? Porque agora a gente tem duas faixas de precificação. Isso sem mencionar que a demo, aquela demo do Switch que vai sair, ela é R$60. Tipo, até a demo, que era pra ser tipo a 50, né? Que era $10, eles arredondaram pra 60, cara. Ah, mano, é uma piada pronta esses caras da Nintendo. A gente tem os $70 e a gente tem os $80. Então, daqui pra frente, quando a Nintendo anunciar um jogo, a gente tem que torcer pra ele não custar $80 lá fora. Senão ele vai custar R$500 aqui. E o melhor cenário possível pra gente, pra um jogo First Party de Nintendo Switch 2...
É a pirataria. Não sei se ele vai falar isso, mas é a pirataria. R$440. A gente tem que torcer pra bondade da Nintendo por lançar o maldito jogo First Party por míseros R$440. Não dá. Não dá, cara. E por mais incrédulo que a gente fique, existe uma explicação muito simples do porquê que a Nintendo aumentou ainda mais esse preço, que é o fato de que a Nintendo deve acreditar, deve ter no planejamento dela uma previsão que diz que o real vai ficar ainda mais desvalorizado daqui pra frente. Então eles estão colocando o preço lá em cima, logo de cara, né? Já bota os R$440 aí. Quero só pra aumentar daqui 20 anos. Porque se aumentar de novo o preço do dólar, daqui a 6 meses a gente não precisa passar de novo pela fadiga de aumentar o preço. Então, tipo, cara, já mete lá em cima, depois a gente vê o que acontece, né? Dá pra adaptar esse preço e segurar. Ela acabou de aumentar, ela consegue segurar bem mais esse preço, mesmo que aumentasse o dólar. Ela consegue segurar esse preço. É um claro sinal de que a Nintendo não tá nem aí pro mercado brasileiro, né? Eles estão preferindo deixar uma margem de erro que piora a nossa situação do que ver o que vai acontecer e correr esse mínimo risco de perder centavos de dólar na venda de jogo daqui a alguns meses. E 2, é muito pior por estar sendo feito pela Nintendo. Porque se Microsoft e se Sony tivessem fazendo isso, pelo menos a gente teria no horizonte a esperança de um dia esses jogos caírem de preço, ter um preço sugerido mais baixo, entrar em promoção com certa regularidade, que é uma coisa que a gente sabe que a Nintendo não faz, não vai fazer, não tem nenhum plano pra fazer. Esse é o foda. Esse é um dos principais e piores motivos. Porque, tipo, você não tem aquele horizonte, tá ligado? Você fala, porra, beleza, isso aqui tá caro pra caralho. Vou esperar 1 ano, irmão. Vou esperar 2 anos. Nintendo, você não tem essa merda. É foda, né, cara? Que eu mais uma vez recomendo o vídeo do canal em que eu explico em detalhes por que a Nintendo precifica os jogos da maneira que ela o faz. Mas independente de qualquer coisa, esse novo esquema de precificação é um que coloca até mesmo uma pessoa como eu, que trabalha com isso, que considera jogos ferramentas de trabalho, em uma situação complicada. E aí eu vou chegar no Switch 2 e vou falar, cara, eu preciso produzir conteúdo disso aqui, mas R$440 por jogo? Então, imagina... foda. Depende também da... Tipo assim, depende do conteúdo do seu público. O que eu acho que vai afetar os criadores de conteúdo de Nintendo? O cara que faz review, eu acho que vai afetar ele, né? Porque muitas vezes, beleza, tem muita gente que assiste a review e tal, por querer saber do jogo. Mas muitas vezes a galera assiste a review porque ela tem a intenção de comprar. Ela não tem a intenção de comprar porque, tipo, é caro e ela não vai querer pegar os jogos, ou não vai pegar o Switch 2, diminui, tipo, do ponto de criador de conteúdo. Views de review. Dica, porra, muito menos. Dica, o cara tem que ter realmente o jogo, né? Assim, canais de gameplay podem se beneficiar do Switch caro, porque muita gente não vai conseguir e vai fazer o clássico jogar pelo YouTube, né? Então, pode ser, do ponto de vista de canais de gameplay, que investir na Nintendo, esse investimento na Nintendo vai converter pro cara positivamente, né? Mas mesmo assim, o cara que faz gameplay, obviamente que ele tá contra, porque ele não quer que as pessoas fiquem sem jogar videogame. Pelo menos é o que eu imagino, né? Mas o impacto disso na vida de um consumidor normal, uma pessoa que simplesmente tá comprando o joguinho pra se divertir. Daqui pra frente, ou a Nintendo localiza os preços de acordo com a realidade do mercado brasileiro, ou então ela vai ser completamente irrelevante nesse mercado e vai acabar tornando insignificante todos os investimentos que eles fizeram nos últimos anos. Sim. Com essa coisa de localização de jogos, de contratação de tradutores internos pro português do Brasil. E esse que é o negócio, porque na raiva as pessoas vão dizer coisas como tipo, mas a Nintendo não se importa com o Brasil. Ela se importa com o Brasil. A Nintendo investiu dinheiro, muito dinheiro, em começar a trazer esses jogos pro português do Brasil. Isso é um esforço concentrado. A Nintendo, como a gente já falou em outros vídeos, está aparecendo em todos os eventos de game que rolam por aqui, que é uma coisa que nem... O Brasil, eu vou fazer uma boa analogia, o Brasil é a prostituta da Nintendo. Tipo, o cara vai, usa a prostituta, ali tem aqueles momentos de prazer, mas na primeira oportunidade, ela é a primeira que vai ser descartada. O cara não tá nem aí pra prostituta, tá ligado? Que ele tá consumindo. É a mesma coisa do Brasil, o cara tá lá, tá investindo e tal, mas ao mesmo tempo, tipo... Foda-se, tá ligado? Foda-se. Se não der certo esse país aqui, a gente mete o pé de novo. Tá ligado? Então não investe no Brasil. A Nintendo se diverte com o Brasil. Nós somos a prostituta da Nintendo. Nem Microsoft nem Sony fazem mais. Então a Nintendo se importa sim, cara. É parte vital da estratégia dela pro continente esse aumento da presença no Brasil. Então, de novo, minha sugestão pra Nintendo é muito simples, cara. Faz com o Brasil o que você tá fazendo lá no Japão. Lá no Japão, pra quem não sabe, existe um modelo. O modelo que é vendido nas lojas físicas, nas varejistas, no Japão, é um modelo que tem trava de região. Você precisa ter uma conta japonesa da Nintendo pra
jogar os seus jogos apenas em japonês, e eles fizeram isso como uma medida de protecionismo, para conseguir praticar no Japão um preço de venda de hardware que está mais condizente com a... E aí, a Nintendo liga o suficiente pro Brasil pra ela pensar em fazer isso pra gente? Eu acho difícil. A realidade do público japonês. E eu não peço que vocês façam nada além disso também pro público brasileiro, com quem vocês adoram dizer que se importam. E aí as pessoas vão argumentar, vão repetir essa frase de tipo, pô, PH, mas se você fizer a conversão do dólar, você vai ver que se a Nintendo descontar o jogo pro Brasil, ela vai estar perdendo dinheiro a cada venda de jogos. E tipo, não! Não, porque as pessoas vão deixar de comprar. Vão deixar de comprar, tá ligado? Então, quando o preço é mais barato, mais pessoas compram. Não, ela não vai perder dinheiro. Vocês sabem que não custa $80 pra fabricar Mario Kart World, certo? A coisa física da caixinha, do cartuchinho, custa alguns dólares no total, e aí tem o dinheiro de R&D que já foi investido no projeto desde o início, né? A maior parte esmagadora do preço que é cobrado pela Nintendo por qualquer jogo, por qualquer empresa, na verdade, na indústria, é simplesmente lucro. Você tem um pouquinho de lucro pro varejista que tá revendendo a cópia física, o resto é lucro da empresa em si. Mas o preço é arbitrário. A Nintendo podia vender Mario Kart World a $40 no mundo inteiro e ela ainda estaria lucrando horrores. Concordo plenamente com isso aqui. Em cima desse jogo. Então não procede que a Nintendo perderia dinheiro se vendesse os jogos no Brasil a preços descontados. Ela estaria, sim, lucrando menos com uma cópia vendida do jogo no Brasil do que ela lucraria com uma cópia do mesmo jogo vendida nos Estados Unidos. Mas é isso que significa localizar os preços do seu produto de acordo com a realidade de cada mercado. Lá nos Estados Unidos, uma cartela de ovos custa $15. Não significa que a mesma cartela de ovos vai custar R$120 aqui no Brasil, de acordo com o câmbio. Você localiza os seus preços. Porra, foi um excelente exemplo esse aqui. Nossa, é isso aí. Preços são diferentes para diferentes mercados. Menos para videogame, que tem essa arbitrariedade de tipo, ah não, mas tudo é espelhado no preço em dólar. Isso tem que deixar de existir se essa marca quiser crescer e ter uma presença verdadeira em mercados mais pobres. Eu te prometo, cara, de nada adianta você localizar o joguinho para PTBR. E tem várias empresas que já fazem... A própria Capcom, ela localiza bem os preços dela. Se eu não me engano, os jogos da Capcom, eles são abaixo de 350, né? Acho que o Wilds tá 300 e pouco, 320 no PlayStation. Acho que não tinha mais barato ainda, né? Você vai cobrar da pessoa que mora na Mooca o mesmo que você cobra de alguém que mora em Nova York, velho. É simplesmente irreal isso aí. A Nintendo vai ter que mudar alguma coisa ou acabou a Nintendo no Brasil, cara. Enfim, muito obrigado pela companhia. Vídeo bem desagradável hoje, mas o que vai fazer, né, cara? Muito obrigado de novo por acompanhar. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e entrar em apoia.c/tvph para ajudar a financiar diretamente o trabalho. É isso, mano. Eu concordo com tudo que ele falou mesmo. Não tem muito o que tirar nem pôr, não. É localizar os preços. Não localizou, é pirataria e acabou, mano. É isso. E, cara, se realmente de fato for fácil e tiver uma pirataria acessível aí, vai todo mundo, não tem justificativa um jogo de $500, né? Era pro Mario Kart estar ao mesmo preço das concorrentes, 350, e se ela quisesse, ela podia fazer mais barato ainda, porque a Nintendo lucra muito mais que Sony e Xbox, tá, nos seus jogos, porque qualquer jogo da Nintendo é um hit absurdo, e é um custo mais baixo de desenvolvimento do que muitas dessas empresas. Então ela, se ela quisesse, ela ainda poderia localizar como a Capcom faz, ou mais barato ainda. Ela só não quer, porque ela é uma tremenda de uma filha da puta.